Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Começo de Conversa. Um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, o NEC TV, TV Super Canal e TV Sistec. Hoje nós vamos receber aqui um dos grandes nomes da medicina caratinguense. Ele atua na área da endoscopia e da gastroenterologia. Tem 53 anos e é médico há quase 30 anos. Formou-se pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência em clínica médica no Rio de Janeiro e especializou-se em endoscopia pela PUC do Rio de Janeiro. Casado, pai de 2 filhas, você saberá de quem estamos falando após o intervalo, não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela NEC TV, TV Sistec, TV Super Canal. Vamos ver o que temos hoje no quadro Você na Tela, no Começo de Conversa. Olá pessoal, eu sou Eros Biondini e estou acompanhando o sucesso do programa Começo de Conversa pela UNEC TV, tanto na TV quanto na internet. Vale a pena acompanhar e parabéns! Olá pessoal! Para vocês que estão ligados aí no programa Começo de Conversa, eu queria dizer que a gente também aqui do The Barber Shop tá ligadinho em vocês aí. As matérias de vocês são ótimas para a gente poder ver, assistir, a gente se diverte bastante. Um beijo para todos vocês. Um beijo para você, doutora Eugênia. Tchau, tchau. Eu acho muito importante que eu assisto o Dr. Leto do dia, o Ari, do Mercado Irmão, que é meu primo. Agora foi o Eduardo Rezende, gente finíssima, era um cara inteligente. E vários programas que tiver, eu vou assistir todos. Eu acho que foi uma boa coisa que a UNEC fez, essa TV UNEC aí. Todo mundo da Redondeza sabe os problemas que estão acontecendo e fala certo as coisas. Sobre a lei trabalhista, muita gente não sabe, foi uma boa explicação. O povo não entende isso, né? Falando sobre o Cazu. E eu mando um abraço para todo mundo da Redondeza. Eu me chamo Francisco Beto Teixeira, funcionário da UNEC. Todo mundo está me ouvindo na Redondeza, pode falar que nós estamos aí na UNEC, aí, na guarita aqui. Nossos agradecimentos ao Chicão da UNEC, a Daniela lá do bairro Limoeiro e ao deputado Eros Biondini. Eu quero aproveitar, deputado Eros Biondini, e deixar aqui um convite para que o senhor venha participar conosco no Começo de Conversa. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, sugestões ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou através do WhatsApp 033 99810 1159. Agora sim, vamos ao nosso entrevistado de hoje. Médico, gastro, especialista em endoscopia digestiva, atua há quase 30 anos e é um grande nome da medicina aqui de Caratinga. Dr. Márcio Heleno Junqueira Júnior. Seja muito bem-vindo ao programa Obrigado, Começo de Conversa e ao meu. estúdio da UNEC TV. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer nosso. Doutor Márcio, que é de Caratinga? Caratinga, nascido. Nascido em Caratinga, filho do doutor Márcio Heleno Junqueira. Isso. Por isso o Júnior. Isso. E dona Iris. Dona Iris. Junqueira da dona Iris do doutor Márcio. Isso. Do doutor Márcio Junqueira. Dona Iris É Ferraz Junqueira. Ferraz Junqueira. É o Ferraz. Você não pegou o Ferraz no Porque nome? eu sou Júnior. Você é o Júnior. Aí é o nome do pai. O seu irmão, que é o ex-prefeito, Marco Antônio Isso. Junqueira, Marco Antônio Ferraz Junqueira. Todos são Ferraz Junqueira. Muito bem. Você é o 4º filho do casal, Isso. doutor Márcio e dona Iris. Rapaz, o caso Augusto é o mais velho mesmo? É o mais velho. Você vai falar para nós agora se ele pinta o cabelo? Ele vai ficar bravo com ele, Eu acho não vai? que sim. Eu acho também, tem um Isso tonalizante tem uma ali. discussão que o Ele Marcão tá também muito está bem, né? pintando. Tá bem, estão bem. Mas ele nega, eu sei que nega. Ele vai matar nós dois. Você foi criado em Caratinga? Criado até Todo os mundo? 16 Até anos. 16 anos. Daqui saiu para Para Juiz de Fora. estudar. Para estudar. Foi fazer cursinho lá? Fui fazer o segundo grau, né? Com Ah, você 16 cursou anos, o segundo eu grau peguei fora o de segundo Caratinga? fora de Caratinga. Você vê, rapaz, como que as coisas mudam, hein, Márcio? Isso em 1990 E não vamos falar de data não. que é e importante. poucos. E aí você estudou em que colégio ali em Juiz de Fora? Eu estudei na Academia de Comércio. Muito bem. Eu fiz o segundo, terceiro ano
e o cursinho eu fiz na Academia de Comércio. Já era antigamente o CAV, que chamava. CAV, exatamente. Depois virou a faculdade mesmo, a academia. Porque eu fiquei sabendo agora que a academia... Não, o CAV virou faculdade, não. Virou CAV... faculdade, é. O Marco Antônio, meu irmão, fez psicologia na academia. Deve ser o mesmo. A Academia de Comércio era colégio de primeiro e segundo grau. É. E depois, aí não sei Pegou uma mais. extensão para curso superior. E medicina, fez em Juiz de Fora também? Foi na Federal de Juiz de Fora. Federal. Isso. O FMG. O FJF. O FJF. O FJF. FJF. Um bom curso, né? Faculdade muito boa. Muito boa. Muito boa. Muito E residência médica? boa. A residência eu fiz no Rio de Janeiro, no Hospital do Andaraí. É? Era pelo antigo INAMPS. Você, na época, fazia um concurso. Por que sair de Juiz de Fora, tá médico recém-formado, uma cidade grande, parar no Rio de Janeiro? Porque, sim, na verdade, na ocasião ainda existiam os médicos residentes. A residência médica, você fazia um concurso que era ligado ao MEC, e você tinha direito à moradia e tinha uma bolsa. Então, quando tinha essa oportunidade de você passar nesse concurso, era uma boa opção. Tá, e aí você fez residência em clínica médica. Em clínica médica. E aí, como que foi o encaminhamento para gastro? Porque, na verdade, eu já tinha noção ou tinha vontade de fazer gastroenterologia. Como já tem alguns anos atrás, até por orientação do Sinésio, eu achei que teria ter uma formação maior em área de clínica geral. Então, eu optei por fazer clínica médica. Lá no Andaraí, um hospital muito voltado para a gastroenterologia, tinha cena de hemorragia digestiva, era uma área muito voltada à gastroenterologia. Nós fizemos o maior estágio nosso dentro da área de gastroenterologia e de lá nós partimos para um curso de pós-graduação em endoscopia pela PUC. Muito bem. Então, clínica médica e a pós-graduação em gastro foi feita no Rio de Tudo Janeiro? no Rio de Janeiro. Morou ali na onde? O hotel, assim, o médico residente é o médico que reside no hospital. E no Rio de Janeiro eles tinham a opção todos os residentes dos hospitais do Rio de Janeiro tinham um hotel que mora no centro da cidade, na Praça Tiradentes, e os residentes moravam nesse hotel. Muito bem. E o Rio de Janeiro sempre foi violento, né? Naquela época já era. Não era tanto, lógico que a violência está aumentando muito, mas essas histórias de ser assaltado em ônibus, Chegou a ser assaltado no Rio de Janeiro? Não, nunca foi. Nunca tive problema. Bacana. Mas também só ia do hospital para casa ou nada? O objetivo é assim... Mas tinha um período de pegar a praia, ia noitadas, tem boates boas no Rio? Mas nunca tive problema não. Não, né? Não, nunca tive problema. Então, deixa eu fazer uma curiosidade. Seu pai era dentista. Dentista. Né? Você tem 3 irmãos que estão na área, né? O Carlos Augusto... Na verdade são 5, né? O Paulo César, o Carlos Augusto e o Marco Antônio são dentistas. Não, pois é, mas eu falo na área da odontologia. São 3. São 3. Isso. E aí você e a Luiz Mauro... Fiz a medicina. Isso. Uma escolha sua? Foi escolha minha. Própria mesmo? Seu pai não fez nenhum esforço para você fazer odontologia, não? Não. Para já ter o Carlos Augusto? Não teve... E é um curso que você quis fazer? Foi, assim... No nosso tempo era um pouco diferente as coisas, né? Quando a gente ia decidir fazer qualquer curso superior, a escolha profissional a gente ia muito pela aptidão de ter determinado conhecimento de matéria. Então, quem gostava de biologia, de química, iria para a área de saúde. Quem gostava de matemática, iria para a área de engenharia. Basicamente era assim que funcionava. E, na verdade, a opção foi isso, assim, eu cheguei até um determinado momento pensei em fazer odontologia, mas acabei na última hora resolvi fazer medicina. O doutor Luiz Mauro, que é cardiologista, isso. Ele terminou o curso de medicina primeiro que você? Foi primeiro. O primeiro médico da família. Quando você terminou seu curso, ele já estava em Caratinga, não? Quem chegou em Caratinga primeiro? O Luiz Mauro chegou bem primeiro. Chegou primeiro. O Luiz Mauro não parece não, mas é muito mais velho que eu. É, né? Todos eles, né? Menos o Paulo Sérgio, que é o caçula. Mas o Luiz Mauro formou em Juiz de Fora também. Ele fez uma especialização no Rio de Janeiro, parece que na Santa Casa, e veio para Caratinga. Então ele abriu os caminhos para você. Então eu ainda estava fazendo faculdade quando ele já estava vindo para Caratinga. Quando você chega a Caratinga, primeiro essa decisão de voltar para Caratinga, quer dizer, já está no Rio de Janeiro, um grande centro formado, especializado. Eu quando saí de Caratinga, eu tinha decidido que eu ia voltar para Caratinga. Na verdade, o meu projeto de vida, eu voltaria para Caratinga. Eu nunca pensei em não retornar. E na ocasião tinha o Sinésio, que era muito amigo e me incentivou muito. E ele fazia muita questão que eu voltasse para Caratinga. Entendeu? A gente sempre teve muito contato. Então, era o único médico que atuava na área de gastroenterologia em Caratinga, era o Sinésio. O único médico que fazia endoscopia.
Então, assim, a minha vinda para Caratinga deve-se muito a isso também. Os médicos que chegam a Caratinga e estão vindo de fora, não estou falando do médico filho de Caratinga que foi estudar e está voltando para cá, reclamam muito do corporativismo dos médicos em Caratinga. Você tem alguma dificuldade para atuar na sua área? Essa não, nenhuma. Não. Essa história do cooperativismo sempre existiu, essa conversa. Não sei se funciona bem assim. A área médica, como qualquer área profissional, você tem a estagnação profissional, tá certo? Então você não adianta chegar e colocar 20 médicos atuando na mesma área. Não teria um espaço para se atender nessa área. E o que acontece? Naturalmente os espaços estão sendo ocupados. Então quando um colega chega, às vezes já tem todos os espaços ocupados. Então não é questão, eu não vejo como uma questão mais de mercado mesmo. É mercado, é natural. Você falou do Dr. Sinésio aí, a gente lembra com saudade, né? Dr. Sinésio, você falou dele aí com carinho, com respeito. O Dr. Sinésio era tido como um médico de família, quer dizer, o governo tem todo um trabalho hoje para poder incentivar o médico de família e ele parece que acontecer naturalmente com o Dr. Sinésio. Eu também te vejo meio assim, você é um médico de família? Você vai responder isso daqui a pouco. Nosso tempo acabou, nós temos que ir para um rápido intervalo. Não sai daí, nós voltamos já com mais Dr. Márcio Heleno Junqueira Júnior. De volta com o começo de conversa, você que está chegando aí agora vai poder acompanhar o segundo bloco de uma sensacional entrevista com o Dr. Márcio Heleno Junqueira Júnior, que é gastroespecialista em endoscopia. Dr. Márcio, nós terminamos o primeiro bloco e eu falava sobre médico de família. Você se considera um médico de família? Eugênio, eu valorizo muito a relação médico-paciente. A questão técnica em medicina é fundamental, mas eu acho importantíssima a relação médico-paciente. E a relação médico-paciente, ela não é só a inter-relação com o paciente, mas também é com os familiares, com os amigos. Então, nesse sentido, pela relação que eu tenho já esses 20 e poucos anos que eu estou em Caratinga, eu acabo, assim, tendo contato não só com o paciente em si, mas acabo tendo um relacionamento com amigos, com cônjuges, com filhos. Então, não diria que seria a concepção de médico familiar em tudo, mas eu acho que dentro da minha área médica eu poderia achar que eu atuo como médico de família. Muito bem. Nós estamos falando de gastroenterologia. Isso parece um palavrão danado. Isso. Exatamente que área é essa? Isso é uma área de alta complexidade? Sim. A gastroenterologia eu estudo o aparelho digestivo. O aparelho digestivo ele começa na boca, passa pelo intestino e termina no ânus. Tem alguns órgãos fundamentais que atuam no aparelho digestivo, como pâncreas e fígado. Então, todo o mecanismo correlato nessa área está no estudo da gastroenterologia. E os problemas do aparelho digestivo? Você vê alguma relação aí no que tange a hábitos das pessoas, as relações delas? Sem dúvida. Como a função digestiva ela é fisiológica, mas tem uma total interação com o meio, tanto na questão alimentar, da alimentação é fundamental, quanto a questão de drogas associadas e a questão também psicoemocional. Tudo interfere no funcionamento digestivo. Colite. Colite é um termo vago, mas que popularmente considera-se como dentro de um quadro de uma doença funcional. Antigamente a gente classificava, hoje não tem tanto esse conceito, mas classificava as doenças do aparelho digestivo em doenças orgânicas e doenças funcionais. E as doenças funcionais seriam as doenças que não teriam uma alteração fisiológica e anatômica, mas o paciente teria sintomas relacionados ao aparelho digestivo. E dentro dessas doenças funcionais, tinha o que o pessoal chamava de colite nervosa. Esse termo a gente não usa mais cientificamente, seria a síndrome do intestino irritável, mas de qualquer jeito, hoje se questionam também até a existência da síndrome do intestino irritável. Quer dizer, na verdade seria uma doença que eles chamariam de emocional. Isso no passado discutia-se isso, como se já falava-se de gastrite nervosa, de vesícula preguiçosa, seria dentro, a colite seria isso com manifestações intestinais. Paralelamente, nós temos aí o estresse, né? Temos a depressão, quer dizer, doenças do século, né? E nunca se consumiu tanto medicamento para tratar de estresse e de depressão.
De alguma forma, alguma interferência, o estresse interfere de alguma maneira no aparelho digestivo? Em todo organismo. É. Em todo organismo, principalmente no aparelho digestivo. Mas a ponto de provocar doença? A ponto de provocar doença, e não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista fisiológico. Você tem o aparelho digestivo da gente, tem alguns receptores que a gente chama de serotonérgicos, que ele vai, que determinados hormônios vão atuar nesse aparelho digestivo. E quando você aumenta o nível de ansiedade, de estresse, você aumenta hormônios como adrenalina, noradrenalina, que vão perturbar o funcionamento desse aparelho digestivo. Então o estresse está intimamente relacionado a sintomas, não necessariamente a doenças propriamente ditas. Entendi. E toda sorte, o tratamento de doenças do sistema digestivo, ele passa pela clínica mesmo, quer dizer, pelo clínico, não é pelo psicólogo. Necessariamente. Às vezes, quando você tem uma questão... Em termos de prevenção, sim, né? Mas eu falo de... Mas quando você tem um quadro específico, que o paciente tem uma patologia associada, ele vai precisar do suporte do psiquiatra, do psicólogo. Mas não é mandatório você ter uma doença digestiva, ter que fazer uso de medicamentos antidepressivos. E você, essencialmente, alopata, né? Sou, essencialmente alopata. Minha formação toda é alopatia. É alopatia. E a homeopatia? Como é que Veja você enxerga bem, isso? eu enxergo assim, eu não gosto de dar muita opinião naquilo que eu não tenho conhecimento, certo? Então, o que acontece? A minha formação toda, dentro da faculdade, na residência, na pós-graduação, tudo eu trabalhei em cima de alopatia. Por mais que há uma certa crítica que os alopatas eles não curam, eles remediam, eu acho que é assim, basicamente concordo. A homeopatia vem com uma filosofia de tratamento diferente. Então, eu não é que eu não acredite, eu não tenho grandes conhecimentos e Não aplica. não aplico. Não aplica. Você é médico há 27 anos. Nós temos uma conta aqui, Isso, formou em 1990, isso. há 27 anos. E não é o filho mais velho do Tomás, da Dona Ida, já falamos aqui, o Carlos Augusto, Isso. Luiz Mauro, Marco Antônio, que aliás, Isso Marco Antônio também está com o cabelo bem pretinho. Talvez né? esteja pintando. Talvez também Nós temos que coloque ali um faturar isso. tonalizador. Você está há 27 anos na área. Perfil de paciente, você percebe uma mudança? Quer dizer, você consegue se lembrar do seu paciente de 27 anos? Tudo evolui, né? Assim, o que eu percebo é o seguinte, há muitos anos eu acho que, talvez até pela expectativa de vida, as pessoas se preocupavam muito mais com o tempo de vida do que com a qualidade de vida. Hoje, quando você tem uma expectativa de vida maior, as pessoas se preocupam mais com a qualidade de vida. Então, os pacientes não querem só não sentir dor, eles querem se sentir bem. Então, muda-se o perfil de informação. Hoje, os pacientes têm um grau de informação muito maior que tinha no passado. O Dr. Google ajuda no determinado momento, muitas vezes atrapalha, mas pelo menos o paciente já vem com um grau de informação. Então, você tem condição, sob o ponto de vista científico, até interagir melhor com o paciente, o que você propõe em termos de tratamento, o que você propõe em termos de diagnóstico. Então, o perfil mudou. Tá. Você, dentro da sua área, você certamente pega, tem contato, faz diagnóstico do câncer. Certo. Que é uma doença que as pessoas não gostam nem de falar um nome, com uma bobagem danada, porque elas tinham que estar esclarecidas sobre isso. Como que é dar uma notícia para o paciente que ele está com câncer, meu amigo? Isso ainda, para mim, não é uma situação fácil, não, né? Porque existem duas situações, ou várias situações. Há um paciente que já tem um quadro avançado, que está muito debilitado e talvez ele tenha até uma noção consciente ou inconsciente. E tem o outro lado, um paciente jovem ou em meia idade, que tem muita perspectiva, você vai dar o diagnóstico. Sempre é ruim você dar o diagnóstico. Agora, hoje o que acontece é o seguinte, independente de tudo, muitas doenças neoplásicas, elas são compatíveis com cura. Então, o mais importante não é você dar, quando você vai dar o diagnóstico, não é uma sentença de morte. Não é uma sentença de morte. Então, você tem que trabalhar que é um início de um processo de tratamento que tem cura. Então, hoje, assim, eu acho que no passado era mais difícil do que hoje. No passado, às vezes, você fazia o diagnóstico, falava e desmaiava-se na mesa, na sala e tal. Hoje, as pessoas é mais fácil você trabalhar, até por isso, todo mundo acaba conhecendo um paciente que teve uma determinada neoplasia, tratou e curou e está bem. O médico, o médico, na sua área,
que acaba lidando também, não obstante o alto índice de cura, acaba lidando muito com morte. Isso Sim. é a verdade, né? Vai cair no lugar comum, não? Quer dizer, cada caso é um caso, quer dizer, você se sente pouco confortável com isso, quer dizer, com o seu paciente, que você não está... Chega um ponto que não tem mais o que fazer e ele está para morrer. Muito, porque na verdade é o seguinte, quando se entra na faculdade de medicina, eu acho que pela juventude, pelas ideologias, se acha que você vai resolver tudo e curar tudo. Isso com o tempo a gente sabe que não é assim. Hoje o que eu vi outro dia da frase de um amigo meu, reportada de outro colega, que o médico na verdade ele tem uma função fundamental, que é cuidar. Nem sempre o médico está para curar, nem sempre o médico estará para salvar, mas sempre o médico pode cuidar. Então, a nossa profissão como todo tem as situações de muito bons resultados e tem as situações de mau resultado. Isso faz parte da vida. E tem uma linha aí muito, muito limite também, né? Eu acho que é limítrofe mesmo entre você dar um pouco de qualidade de vida para o paciente ou perseguir uma cura que você está percebendo que não vai chegar e traz mais sofrimento. Hoje já está muito mais, como é que fala, muito mais pautado isso, né? Quer dizer, quando se você for discutir paciente oncológico, não se discute hoje mais tempo de vida. É importante a qualidade de vida. Isso aí eu acho que já tem uma coisa de consenso, né? Eu acho que ninguém mais hoje fica tentando protelar uma situação de um sofrimento sem menor qualidade de vida, certo? A gente deixa a evolução natural da doença. Você já chorou com a morte de algum paciente? Já, também com muita alegria já chorei. Não vai responder agora não, você vai responder depois do intervalo, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, recebendo hoje o gastro Dr. Márcio Heleno Junqueira Júnior. Dr. Márcio, nós sabemos que a incidência de câncer, principalmente no sistema digestivo, aumentou muito nos últimos anos. Isso tem a ver com a qualidade dos alimentos que estamos consumindo, transgênicos e agrotóxicos? Responder essa pergunta tem que ter uma análise mais profunda. Que você está aumentando a incidência de câncer na população, isso é um fato. Agora, também é um fato que a população aumentou a sua sobrevida. Então, hoje as pessoas vivem mais tempo e, evidentemente, que vão desenvolver mais patologias. E também os exames complementares melhoraram, evoluíram, e hoje você consegue fazer uma maior quantidade de diagnóstico, tanto na parte precoce quanto na mais avançada. Então, analisar de maneira fria, que seria a responsabilidade dos agrotóxicos, propriamente dita, ou os transgênicos, eu acho que isso é um pouco irresponsável. Eu penso que uma coisa que é muito séria é a fome. E a fome, na verdade, há uns anos atrás, quando eu fazia segundo grau, dizia-se que a população crescia em progressão geométrica e a alimentação aritmética. A previsão é que no ano 2000 o mundo teria problema sério de fome. Hoje, se tem fome no Brasil, é uma questão política, econômica, não de falta de alimento. Então, acho o seguinte, que aumentou a incidência de câncer na população é indiscutível. Agora, responsabilizar aos agrotóxicos ou aos transgênicos, eu acho que deveria ter uns estudos mais profundos. Doutor, muito comum hoje falar em intolerância alimentar, principalmente em relação a leite e glúten. São doenças do século? Eu não diria que seria doença do século, são doenças que têm um conhecimento maior. Na verdade, o que acontece? A medicina, como toda área, evolui os conhecimentos. Então, sabe-se que a intolerância à lactose hoje é uma coisa que já existe há mais tempo e que antigamente não se fazia o diagnóstico por falta de conhecimento da patologia. Quanto à questão do glúten, eu tenho uma preocupação muito grande que as pessoas confundem muito a relação entre intolerância e alergia. Alergia é uma coisa onde você tem um mecanismo, onde entra um quadro que a gente chama de antígeno-anticorpo, e a intolerância seria uma deficiência de determinadas enzimas. Então, o que existe, de fato, é a intolerância à lactose, que é uma deficiência de uma enzima que chama lactase, e o paciente vai ter uma série de sintomas digestivos. A questão do glúten, o que se desenvolve é uma doença, de uma alergia ao glúten, que chama doença celíaca.
E isso é de conhecimento há mais de 60 anos que conhece doença celíaca, não é nada novo. O problema é que na medicina existe, ou na população, existe os modismos. Hoje fala-se muito em intolerância. De vez em quando chega um paciente pedindo exame para intolerância a glúten. Não existe isso. Muito bem. Nós já falamos aqui de homeopatia, e falamos rapidamente, o senhor já falou que respeita, mas não aplica. E tem também a fitoterapia, a medicina chinesa. Existe, o senhor percebe algum preconceito por parte dos médicos tradicionais em relação a isso? Assim, não é o preconceito, é natural. Cada um tem a sua formação. O que eu penso é o seguinte, se você quer fazer um tratamento fitoterápico, você deveria procurar uma pessoa que entende fitoterapia. O que acontece na fitoterapia hoje é que você tem um monte de plantas que têm efeitos medicinais e têm efeitos colaterais. E você tem muitas pessoas que talvez não tenham conhecimento total e você começa a pegar uma série de complicações para esses fitoterápicos. A medicina chinesa também é uma outra filosofia médica, é respeitável. Agora, não é questão, eu acho que não seria chamado um preconceito, seria uma questão de conhecimento. Quer dizer, cada um atua na área que conhece. Então, se você quer fazer um tratamento homeopático, você deve procurar um profissional bem formado na área de homeopatia. Às vezes também não é nem preconceito, às vezes é um pouco de resistência só. Eu falo por mim, por exemplo, por quê? Eu sou professor de aula presencial. Então, assim, estou acostumado a uma sala com 50 alunos eu dando aula. E eu sei que o ensino à distância é um caminho sem volta. Mas eu não vou falar que tem preconceito, mas eu tenho muita resistência. Quer dizer, eu hoje não seria um professor do ensino à distância, porque, infelizmente, eu não acredito como deveria, porque eu sei que esse é um caminho. Certo. Então, é uma resistência natural por falta de conhecimento do assunto. Talvez. Mas eu queria falar agora um pouco sobre mitos e verdades sobre a saúde. Né? Pois não. Vamos lá, café, limão ou gengibre de manhã para emagrecer. É bom ou é ruim? E o chá, tal do hibisco que está na moda? Vamos por etapa. Café em pequenas quantidades é bom, não é ruim. Em pequenas quantidades. Limão é um alimento muito rico em vitamina C, é muito bom. Agora, você ter um hábito de ingerir limão, gengibre, esses coquetéis de manhã, com o intuito de emagrecimento, evidentemente vocês vão desenvolver uns sintomas pépticos, até por uma questão fisiológica, depois se quiser a gente explica, e duvido muito que vai emagrecer, certo? Chá de hibisco é outra coisa, é aquilo que a gente chama de modismo, a gente sempre passa por isso. Eu acho que o ser humano procura uma coisa fácil, com resultado imediato, talvez ele é isso. Teve uma época que era o chá de berinjela, que aí a pessoa tomava uma água de berinjela de manhã e melhorava o colesterol triglicérides. Nunca vi ninguém melhorando o colesterol triglicérides se não for mudança de hábito alimentar e hábito de vida, ou então com o uso de medicamento. Então, assim, eu tenho muita preocupação com essas coisas, porque muito desses produtos pode fazer mal. Eu estou pegando muito paciente com problemas pépticos, porque está tomando gengibre, limão em jejum. E não é porque o limão é ácido, tem uma outra explicação, as pessoas confundem, não está relacionado à acidez. Está relacionado que as frutas cítricas relaxam o esfíncter esofágico inferior do esôfago e, evidentemente, você piora o refluxo. Então, você tomar um limão de manhã em jejum, você vai fazer o ácido que o seu estômago está em jejum voltar a refluir mais intenso para o esôfago. Então, deve-se usar limão na salada e tal, mas não em jejum. Tá, sabendo que o sistema digestivo, ele começa na boca, né? Porque a boca faz parte. E tirando a parte da dentição, mascar chiclete faz mal para a saúde? O mascar chiclete não faz mal. Agora, existe uma coisa importante a ser analisada. A mastigação é um dos mecanismos para a estimulação do suco gástrico. Então, a produção do suco gástrico, ela tem um estímulo central, cerebral, e tem um estímulo periférico. Então, quando a gente está próximo da alimentação, o suco gástrico tem que ser aumentado. Então, se você começa a mascar o chiclete, o seu cérebro pode interpretar que você vai ingerir alguma coisa. E aí, seu suco gástrico vai produzir mais ácido e você vai estar engolindo nada. Então, assim, não faz mal mascar chiclete, mas toda hora, o tempo todo mascando chiclete, não é muito aconselhável. Muito bem. Tomar banho, entrar na piscina, são ações que fazem mal para a saúde. Aliás, vou completar. Tomar banho, entrar na piscina, fazer sexo, diz que nada disso pode. Como é que chamava isso? Congestão, né? Congestão. Congestão, né? É perigoso mesmo? Na verdade, não. Assim, isso é muito mito. Na verdade, quando você está no processo digestivo, o digestório, a circulação sua está mais na parte interna do organismo, a nível das vísceras, do intestino. Quando você está fazendo um esforço físico, a tendência da circulação é ir para a periferia, para a musculatura.
Então, se você faz uma atividade de esforço muito intensa após a ingestão de alimentos, você está tirando sangue do organismo, da parte digestiva, para ir para a periferia, para a musculatura. Então, o que eu digo é o seguinte, nunca se deve alimentar e fazer esforço físico em grande intensidade. Agora, não é você alimentar e entrar na piscina que vai te fazer mal, nem tomar um banho que vai te fazer mal. É o nadar, é o bater braço É o esforço, né? físico em excesso. O senhor estava falando sobre modismo, e aí assim, também nós podemos falar sobre a informação que muda todo dia, né? Conhecimentos, eles são criados a cada instante, né? Isso. Eu já ouvi falar, por exemplo, que é muito bom fazer aquela cesta depois do almoço, dar aquela dormidinha, que isso é muito bom para a saúde. Mas tem gente que fala que não, deitar depois do almoço pode causar refluxo. Isso. E aí? E aí é o seguinte, a cesta é famosa e tem estudos sérios em cima disso. Na verdade, hoje já tem algumas conclusões sob o ponto de vista cardiovascular. Dormir após o almoço, você previne doenças cardiovasculares, seria uma coisa muito salutar. A questão específica do refluxo, evidentemente que deitar após a refeição, você vai piorar o seu refluxo. Agora, sob o ponto de vista do refluxo, você tem que entender que é uma doença crônica. E você tem uma série de hábitos que vão piorar o refluxo. Então, você não come doença crônica, você não deve ser muito radical em todos os detalhes. O que você faz é orientar o paciente o que é bom, o que é ruim, e de acordo com a condição de vida dele, ele vai optar. Se ele se sente muito bem em dormir após as refeições, desde que ele não esteja enchendo muito o estômago de comida, ele não vai estar fazendo tanto prejuízo. Muito bem. Aftas, estomatites e estomatites, isso são sinais de que tem alguma coisa errada com o estômago? Não, a confusão talvez venha da situação de que estômago não tem a ver com estômago, isso tem a ver com estômago. Estômago é boca, é entrada. Então, todo o processo inflamatório da mucosa oral, você tem uma estomatite. Então, você tem várias formas de estomatite. Você tem estomatite herpética, você tem estomatite aftosa, você tem estomatite pulmonília. Então, tudo tem que fazer um diagnóstico mais apurado. Quanto à questão da afta é uma doença autoimune, não tem nada a ver com o aparelho digestivo. Então, o que é doença autoimune? É quando o organismo tem um anticorpos que vai agredir o próximo organismo. Os anticorpos que são para nos defender, eles em determinadas situações, eles provocam efeitos, uns efeitos adversos, vamos assim dizer. Então, a afta é uma doença autoimune, não é uma doença especificamente porque você tem doença no estômago. Muito bem, e o mau hálito? O mau hálito, tem pessoas que elas vão ao dentista, o dentista olha e fala, não tem problema de dente. Isso é estômago. Isso é estômago. A razão do mau hálito ter surgido para o estômago tem uma razão. Quando descobriram, isolaram essa bactéria na década de 80 e começou-se a tratar essa bactéria, muitos pacientes portadores de halitose melhoraram a halitose. E num determinado momento, achou que talvez a halitose fosse causada por essa bactéria do estômago. Logo depois, com o tempo, percebeu-se que todos os pacientes que tratavam a bactéria melhoravam o mau hálito e meses depois voltavam a ter mau hálito novamente. A partir daí, foi feita uma série de estudos para entender melhor a halitose. A halitose nada mais é do que a eliminação de gases, que a gente chama de sulfiritos, provenientes da degradação de restos celulares que a gente tem na boca por bactérias que fazem parte da nossa flora bacteriana. Então, a partir daí, você tem toda uma avaliação da cavidade oral, de orofaringe, de característica de saliva, de uma coisa que a gente chama de sabor lingual, que vai predispor a uma maior concentração desses gases e, consequentemente, a litose. Importante dizer que a litose é uma coisa que tem como controlar, tem como melhorar. Muito bem. Doutor Márcio, infelizmente, é para o nosso tempo, a produção já está falando aqui que está estourada há muito tempo. Eu queria que o senhor usasse aqui a nossa câmera e fizesse as suas considerações finais, deixasse aí um recado para os telespectadores da UNEC TV, da TV Supercanal e da TV Cistec. O recado, talvez, eu diria uma frase que eu dei no meio da entrevista, assim, qualquer área do médico. Médico, talvez, ele não esteja aqui especificamente para curar, nem esteja especificamente para salvar a vida. A área médica é o que a gente chama de cuidado, a oportunidade que a gente tem de cuidar das pessoas, de diminuir o fardo das costas das pessoas. Isso para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, uma interação social melhor. Então, é o que eu acredito, é o que eu sempre acreditei e até em cima disso que eu tento exercer minha profissão. Muito obrigado. Prazer muito grande, muito obrigado. Eu sei que médico é muito ocupado, o senhor tirou tempo para vir aqui nos dar essa entrevista. Não, mas foi um prazer. Foi muito bom.
E você que esteve aí acompanhando o Começo de Conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência. E se você não conseguiu pegar o programa todo, você pode acessá-lo nas redes sociais ou nos portais das TVs. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.